Um, dois, três, gravando. Pessoal, bom dia, vamos voltar aqui, né? Quem ainda não registrou a presença, por favor, registre aí no chat. Bom, antes de eu passar para a nossa lista de exercício, eu queria só comentar com vocês alguns pontos importantes. Primeiro, essa lista de exercício eu tirei desse livro aqui, certo? Esse livro aqui é um livro de um autor, de um lógico brasileiro, professor Leônidas Regenberg, certo? Ele foca mais a questão da lógica mesmo, certo? Não é como os livros que a gente está utilizando como livro-texto, né? Que é lógica para a computação, ou lógica para a ciência da computação e afins. Aqui é mais lógica hardcore mesmo, né? Uma introdução, na verdade, aqui é uma introdução à lógica, bem voltada assim, para o aspecto mais matemático da coisa, beleza? Então, esse livro do professor Leônidas foi o livro que eu utilizei para tirar essa lista de exercícios. Se eu não me engano, toda a lista de exercícios eu fiz baseada no conteúdo desse livro, tá certo? Entendido? Bom, esse é o primeiro esclarecimento que eu queria colocar para vocês e vamos agora a alguns outros. Bom, quando a gente falar de argumento, né, toda vez que a gente falar de argumento, eu gostaria que vocês sempre lembrassem que nós estamos falando de uma estrutura, né, que é composta por um conjunto de premissas, certo? Em geral, um conjunto de premissas e uma conclusão, certo? Ou talvez mais de uma conclusão. Mas os argumentos com os quais nós trabalhamos na disciplina de lógica matemática são argumentos que apresentam apenas uma conclusão, certo? Mas vocês poderão generalizar esse conceito de argumento e aplicar em diversos outros pontos. Por exemplo, quando você for fazer seu TCC, né? Se o seu TCC for uma dissertação, então você vai chegar a algumas conclusões. E essas conclusões, elas deverão estar fundamentadas em premissas que são aquelas premissas que você assume como verdadeiras, né, dentro do seu trabalho, certo? Entendido? Bom, aí é uma questão que vocês vão discutir com mais profundidade na disciplina de metodologia do trabalho científico, já no terceiro ou quarto período. Correto? Bom, outro ponto importante que eu preciso deixar bem claro para vocês. Quando a gente vai avaliar a validade de um argumento, certo? Nós podemos utilizar o método axiomático, que foi o método apresentado na semana passada. Podemos utilizar a tabela verdade, né? No caso da tabela verdade, nós fazemos com que as premissas se tornem antecedentes de uma condicional e a conclusão se torne o consequente de uma condicional. E aí a gente pega essa fórmula e faz a tabela verdade. E se essa tabela verdade, se essa fórmula for tautológica ou for válida, então significa que o argumento é válido, certo? Se ela não for, então nós vamos ter situações em que as premissas serão verdadeiras e a conclusão será falsa, certo? Então isso caracteriza o argumento que não é válido, ok? Bom, os métodos que a gente viu até então, que foi o método axiomático e a dedução natural, são métodos sintáticos, certo? Então, com o método sintático, o que é que a gente está preocupado? A gente está preocupado com os valores de verdade das fórmulas. A gente está preocupado mais com a estrutura da fórmula, certo? Então, você vai olhar para um argumento, né, que nós temos lá várias premissas, temos os FBFs, né, que são as fórmulas bem formadas. Então, utilizando, no caso, regras de inclusão ou de exclusão de conectivos, ou mesmo as regras de inferência e as regras de substituição, o que você precisa ter bastante atenção é na estrutura da fórmula, certo? Para ver se você pode utilizar alguma das regras, se aquela estrutura, do jeito que está, permite a utilização de algumas dessas regras, certo? Nessa lista de exercício, eu vou trabalhar com vocês regras de inferência e regras de substituição. Não vou trabalhar as regras de inclusão e de exclusão de conectivos, porque eu gostaria de deixar elas para vocês exercitarem, né, em casa mesmo, revendo os vídeos das aulas passadas e tal. Em outra oportunidade, a gente pode até voltar para essas regras, tá certo? Mas eu acho que se você compreender bem a utilização das regras de inferência e das regras de substituição, né, mais facilmente vocês conseguirão compreender também a utilização das regras de inclusão e de exclusão de conectivos, certo? Só lembrando, se não me falha a memória, foi na gravação da aula do semestre 2020.2,
eu trabalhei exaustivamente a comparação entre regras de inclusão e de exclusão de conectivos e as regras de inferência e regras de substituição. Fazia algumas comparações. Em alguns exemplos, era muito fácil perceber que a utilização das regras de inferência, elas podem facilitar o trabalho da gente. Em alguns outros exemplos, as regras de inclusão e de exclusão de conectivos eram mais sintéticas, ou seja, em menos passos a gente conseguia demonstrar a validade de um argumento. Os argumentos que a gente vai provar, eles são provar ou demonstrar é tudo a mesma coisa, eles são colocados na forma de um sequente, né? O sequente é o quê? São várias fórmulas separadas por vírgula, no caso, as fórmulas que ficam do lado esquerdo do símbolo de catraca. Não confundir o símbolo de catraca com o símbolo da consequência lógica, né? Quando eu passar aqui para a nossa lousa digital, eu vou fazer essa comparação para vocês lembrarem, certo? Fala, Luque. Professor, você acabou de falar sobre foi provar e demonstrar, que é a mesma coisa, né? Mas essa demonstração que você disse é aquela mesma... É porque tinha uma demonstração nas aulas passadas, né? Que era uma forma mais extensa da gente escrever. É a mesma coisa ou não? Ou eu estou confundindo? Uma demonstração mais extensa. Luke, aquela demonstração que eu passei anteriormente é uma demonstração informal, né? Que é mais uma demonstração onde a gente escreve os argumentos de forma extensa, textualmente, certo? Essas demonstrações que a gente está trabalhando agora, a partir da demonstração do uso do método axiomático, são classificadas como demonstrações formais. Por que formais? Porque a gente usa uma estrutura, um formalismo, no caso, ou os axiomas, ou as regras de inclusão e de exclusão de conectivos, as regras de inferência, certo? Então, há um esquema, uma estrutura formal que a gente utiliza para demonstrar, certo? Então, essa é a diferença básica, mas todas as duas demonstrações, elas são demonstrações. Então, uma demonstração informal, ela não é menos rigorosa do que uma demonstração formal. É uma coisa que é preciso muito a gente enfatizar, porque, às vezes, o senso comum, quando ouve a palavra informal, acha que o que é informal é menos, como é que se diz? Menos preciso do que o que é formal. Na matemática, a gente faz essa distinção. O que é formal é aquele que segue algum formalismo. O que é informal é aquele que não segue formalismos, mas nem por isso o que é informal na matemática, no caso das demonstrações matemáticas, elas são, digamos assim, menores, né? Menos valiosas, menos rigorosas. O rigor matemático tanto deve existir nas demonstrações formais e como nas demonstrações informais, certo? É algo que sempre deve existir, né? Então, uma demonstração informal, ela não é menos rigorosa do que uma demonstração formal. É a estrutura da demonstração que diferencia, certo? Eu acho que vocês vão entender melhor quando eu passar para os exemplos, tá certo? Beleza, então? Bom, gente, então vamos passar aqui para nossa primeira questão. Deixa eu só colocar aqui a nossa lousinha digital. Vamos lá. Gente, a primeira questão, eu já preciso fazer uma ressalva a essa primeira questão, porque é o seguinte. Nessa primeira questão, nós temos dois argumentos escritos em linguagem... Opa! Vou colocar aqui as canetinhas. Nós temos aqui dois argumentos escritos em linguagem natural, certo? Como eu disse para vocês, esses exemplos, esse exercício eu tirei do livro do professor Leônidas. E quando eu vou verificar a validade de argumentos em linguagem natural, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esses argumentos em formas da lógica proposicional e aí proceder com o caso, certo? Bom, só que aí, fala, Vitor. Do mesmo jeito que você fez no vídeo pré-aula, né, que tem no slide, que é um texto, várias premissas, aí chega na conclusão. Eu não lembro qual é agora. Exatamente, né? Esse é o primeiro trabalho que a gente precisa fazer quando a gente está verificando a validade de argumentos escritos em linguagem natural, certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Essa letra A,
ele utiliza um procedimento que eu ainda não falei, que vai ser apresentado para vocês na pré-aula da quarta-feira, que é a dedução condicional, certo? Que é um dos assuntos da nossa próxima aula da semana que vem. Mas que vocês, na quarta-feira, devem assistir o vídeo de pré-aula, né, que trata desse assunto, que é chamado demonstração condicional. Bom, como vocês vão ver demonstração condicional já, através do vídeo de pré-aula, eu achei que seria interessante a gente, mesmo assim, trabalhar essa letra A, correto? Então, preste atenção no procedimento, que ele requer bastante atenção. Então, vejam aqui, ó. Se leio Faulkner, aborreço-me, né? Então, aqui nós já vemos claramente uma condicional, né? Então, aqui eu tenho o meu P, aqui eu tenho o meu Q. Se leio Steinbeck, desiludo-me, né? Que coisa triste, né? Ou ele se aborrece ou ele se desilude. E aqui eu posso ter o meu R e aqui eu posso ter o meu S, né? Então, aqui eu tenho, de cara, eu já tenho minhas 4 proposições, P, Q, R e S. Logo, lendo Faulkner ou Steinbeck, né? Veja aqui o ou, aborreço-me ou desiludo-me, ok? Então, como vocês podem observar, a estrutura dessa sentença, né, ela não está muito clara, certo? Se é uma condicional, se é uma disjunção. Assim, é preciso a gente dar uma certa interpretada. Renan, eu não sei de onde é que o professor Leônidas tirou esses exemplos, certo? Mas devem ser. Certo? Professor, Oi, nesses diga aí, casos, Les. é como sempre, né? A gente sempre tem que assumir esses valores como sendo verdade, né? As premissas. Exatamente. A gente está. Toda vez que a gente vai verificar a validade de um argumento, né? Foi boa a tua pergunta pelo seguinte fato. Foi dito para vocês no início da disciplina que o lógico ele se preocupa com a verificação da validade de um argumento, né? Não cabe ao lógico verificar se as premissas são verdadeiras, né? Essa questão relacionada a isso, né? A ele é apresentado uma estrutura. Será que essa estrutura é válida? É isso que cabe ao lógico. Então, ele parte do princípio que as premissas são verdadeiras e que a conclusão também será verdadeira. Vamos ver se dessas premissas verdadeiras eu conseguirei derivar essa conclusão? É isso que a gente está fazendo, certo? A gente não parte peraí, será que é verdadeiro isso aqui? Será que não é? Não, isso não cabe ao lógico. Cabe ao lógico verificar a estrutura, verificar se realmente dessas premissas eu vou derivar essa conclusão. Fala, Vitor. A não ser que a gente vá fazer fazer qual é a palavra que a gente usa? Contradição, né? Por contradição, se a gente for provar por contradição. Pronto, aí na contradição, aí tudo bem, né? A gente assume que é ao contrário, certo? Beleza? Bom, gente, vamos aqui adiantar o serviço, certo? Vamos voltar para cá. Então, eu já tenho 4 símbolos proposicionais. Eu tenho o símbolo proposicional P, que diz, leio Faulkner. Né? Ok. Beleza? A gente não precisa se preocupar com certos detalhes. O símbolo proporcional que aborreço-me. Né? Ou me aborreço-me. Vamos botar assim, aborreço-me fica mais fácil. O símbolo proposicional R será leio Steinbeck. Ok. Beck. E o S será desiludo-me. Desiludo-me. Ok? Bom, na primeira sentença, a gente tem aqui uma condicional. Se leio Faulkner, então aborreço. Apesar de não ter o então aí, ele está implícito, né? Então, a minha primeira premissa é P condicional Q. A minha segunda premissa é também uma condicional. Se leio Steinbeck, então desiludo-me. Então, seria que, aliás, R, condicional S.
Ok? Bom, aí aqui seriam nossas duas premissas. O que está após o logo é a minha conclusão, correto? Então, vocês haverão de concordar comigo que essa conclusão, ela é uma condicional, só que ela não é uma condicional de forma explícita, certo? A condicional está bem implícita aí. E esse é o trabalho mais difícil quando a gente pega sentenças da linguagem natural e a gente vai construir uma fórmula da lógica proposicional a partir dela. Fala, Vitor. Isso aí, professor, é uma condicional entre duas disjunções, né? A conclusão. Você foi preciso, certo? Então, vamos lá. Como bem observou o Vitor, né? Eu tenho aqui, logo lendo Faulkner ou Steinbeck, então aborreço-me ou desiludo-me, correto? Então, nesse caso, a gente poderia colocar, né? E aí, do ponto de vista da lógica, a gente coloca esses 3 pontinhos aqui para indicar nossa conclusão. Então, a minha conclusão seria justamente isso daqui, ó. P de junção R, condicional R, aliás, Q de junção S, ok? Então, essa seria, de uma certa forma, a estrutura, correto? Deixa eu pegar aqui um pouco mais de espaço e eu vou precisar. Um momentinho. Descer mais aqui a próxima questão. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Bom, o que é que nós vamos ter aqui? Vocês ainda não viram a chamada demonstração condicional. E aí eu já vou antecipar para vocês. Na demonstração condicional, a nossa conclusão é uma condicional, certo? E na demonstração condicional, a gente pode fazer o seguinte. Se eu tenho um argumento que a minha conclusão é uma condicional, eu posso pegar o antecedente dessa conclusão, que é uma condicional, e colocar como premissa assumida, certo? Ou seja, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, né? Vou colocar novamente aqui a minha estrutura, P condicional Q, R condicional S, e eu vou colocar uma outra premissa, vou colocar aqui P, e vou colocar P de junção R, como premissa assumida, certo? E aí eu vou chamar de PA, ok? Como agora eu tenho uma outra premissa, que é justamente, quem é essa minha outra premissa? É o meu antecedente dessa condicional aqui, certo? Eu já estou aplicando aqui um conhecimento que vocês vão aprender na pré-aula de quarta-feira agora, que é a demonstração condicional. E a demonstração condicional eu só posso aplicar quando a minha conclusão é uma condicional como essa daqui, certo? Então, vejam que a conclusão é uma condicional. Então, eu estou assumindo que esse antecedente será uma premissa, né? Então, ele passa a figurar aqui entre as minhas premissas. Pronto. Agora eu tenho minhas premissas. Nesse caso, como eu estou aplicando demonstração condicional, quem é que vai ser minha conclusão? Minha conclusão vai ser o consequente da minha condicional anterior. Ou seja, nesse caso aqui, certo? A minha conclusão passa a ser Q de junção S. Correto? Então, essa é a minha conclusão agora. Bom, se eu aplicar as regras de inferência, né? Sejam elas de eliminação de conectivos ou de inclusão de conectivos, ou as regras de inferência que a gente viu, certo? Eu devo chegar, né, nessa conclusão aqui, isso demonstrando a validade desse argumento. Qual é o argumento? Aquela frase que a gente viu na letra A. Bom, de cara aqui, vocês haverão de concordar comigo que eu tenho a estrutura do dilema construtivo, né? Eu tenho... Oi? Eu tenho uma condicional, eu tenho uma outra condicional, eu tenho uma disjunção formada pelos antecedentes dessas duas condicionais. Se eu tenho essa estrutura aqui, de acordo com a regra do dilema construtivo, qual é a conclusão? E ou S. Exatamente. É uma disjunção
formada pelos consequentes das minhas condicionais, que é justamente isso daqui. E é justamente aquilo que eu desejava encontrar, né? Uma vez que eu apliquei agora a chamada demonstração condicional, ok? Vocês vão ver mais aprofundadamente a demonstração condicional na próxima aula, certo? Mas essa questão aqui, eu estava até em dúvida se eu ia trabalhar com vocês ou não essa questão, certo? Quando eu estava revisando hoje esse exercício, aí percebi isso, aí pensei, eu não vou deixar essa questão para lá, vou partir para outra. Mas aí eu pensei, não, vou logo apresentar para o pessoal, e aí eles já vão assistir o vídeo de pré-aula já sabendo que é demonstração condicional. Fala, Vitor. Agora, professor, para responder essas questões usando as regras de inferência, né, aqueles argumentos que você colocou, e as equivalências intersubstituíveis, tem que prestar atenção mesmo em tudo aí, viu? Muito. Dedução natural não é difícil, mas requer muita atenção. Beleza? Bom, gente, vamos ao próximo exemplo, ao próximo item do exercício. No próximo item do exercício, nós temos o seguinte: esse daqui requer vários passos. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Tu tem alguém no chat falando. Opa! Não, o pessoal respondendo presente aí. Certo? Então, gente, vamos lá. Se trabalho, então ganho dinheiro. Que bom, né? Se não, divirto-me. Então, como é que eu interpretei isso aqui? Essa segunda condicional é se não trabalho. Então, se trabalho, ganho dinheiro. Se não trabalho, divirto-me. Certo? Então, nesse caso, vamos lá. Só ganhar um pouco mais de espaço aqui. Certo? Para a gente poder trabalhar bem direitinho. Opa. Então, nesse caso aqui, Tom, como é que vai ficar a brincadeira? Aqui foi a letra A. Agora vamos para a letra B. O rapaz fez uma pergunta aí no chat. Aí. O dilema construtivo não é uma... Não, João, é o seguinte, é porque em alguns livros a gente pode ter o dilema construtivo da seguinte maneira. Por exemplo, P conjunção Q... Não, aliás, P condicional Q, conjunção R condicional S. Às vezes ele aparece assim também, certo? Assim como tem livros que aparecem nessa estrutura aqui, ok? Então é só você fazer uma pequena interpretação. Se aparecesse assim, você aplicaria a regra da simplificação, aí você quebraria essa conjunção em duas condicionais. É só uma forma de ter um pouco mais de trabalho, na verdade, beleza? Bom, vamos voltar aqui para a questão da letra B, certo? Na letra B, eu tenho como proposição P, trabalho, certo? Ou eu trabalho, ou estou trabalhando, uma coisa assim. Vamos só botar trabalho. A proposição Q é ganho dinheiro. Isso é bom, né? Ganho dinheiro. Então, se trabalho, ganho dinheiro, ok? Então, a gente já tem P condicional Q, correto? E a proposição R, divirto-me. Beleza? Então, nesse caso aqui, a minha segunda premissa, que diz o seguinte: se não trabalho, divirto-me. Então, seria não P condicional R. Ok? Então, esse é o nosso ponto de partida, certo? Qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão diz assim: portanto, ou ganho dinheiro ou divirto-me. Então, nesse caso aqui, a nossa conclusão vai ser que disjunção R. E aqui está super desafiador, certo? Aqui está um negocinho complicadinho para a gente poder compreender. Porque a gente começa o seguinte: bom, eu tenho apenas duas condicionais. Qual é a regra que eu posso aplicar aí? Existe alguma regra que tem como premissa duas condicionais? Tem, que é o silogismo hipotético. Só que essas duas condicionais aí não se encaixam para o silogismo hipotético. Vocês vão concordar comigo. Por quê? Porque no silogismo hipotético eu tenho P condicional Q, Q condicional R, e eu vou concluir P condicional R, correto? Isso daqui é a forma
do silogismo hipotético, correto? E aqui vocês podem observar que não se encaixa nessa forma aqui. Por isso que as regras de inferência elas são mais complicadinhas, são mais chatas de usar. Regra de substituição, não. Bom, só que aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos... Fazer uma equivalência, não? Isso, exatamente. Nós vamos agora... Não P ou P, né? Vamos lá, presta atenção aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa premissa aqui, né? Eu tenho aqui duas premissas, e eu vou aplicar a equivalência, a regra de equivalência chamada condicional, que vai ser o quê? Não P, disjunção Q. Isso daqui é a chamada regra da condicional, ou somente conde, e eu vou aplicar na linha 1, ok? Vou só botar aqui, deixar o tracinho. Entendido? Eu estou dizendo que eu apliquei a regra da condicional na linha 1. A regra da condicional, para quem não está lembrado, é o seguinte. Eu tenho P condicional Q, isso equivale a não P disjunção Q, certo? Lembre-se que esses três tracinhos aqui simbolizam equivalência. Também na literatura, vocês poderão encontrar isso daqui, certo? Então, tanto esse quanto esse outro símbolo vão indicar equivalência, certo? Pronto, tenho isso daqui. Já terminei? Não, eu vou aplicar agora outra equivalência. Presta atenção. Na linha 4, eu vou fazer a comutativa. Q disjunção não P. Eu apliquei a regra da comutativa, comute na linha 3, certo? Bom, até aqui tudo bem, certo? Então, acompanhe o meu raciocínio. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar novamente a regra da condicional, certo? Então, nós vamos ter... Como aqui eu tenho Aliás, antes da regra da condicional, eu tenho que aplicar uma outra regra de equivalência. Esse Q aqui, ele equivale a quê, gente? A uma dupla negação, não é? Então, isso daqui, não Q, disjunção, não P. DN, dupla negação, na linha 4. Correto? Acompanhe o raciocínio. Isso daqui é lógica pura, não é magia. Então, essa disjunção aqui, eu posso aplicar a regra da condicional e nós vamos ter não Q, condicional, não P. Ok? Então, regra da condicional na linha 5, certo? Bom, agora observem bem. Observem a linha 2 e observem a linha 6. Com isso daqui, eu já posso aplicar o silogismo hipotético, certo? Pode observar que é possível aplicar agora o silogismo hipotético nessas duas fórmulas, ok? Então, vamos lá. Nesse caso, nós vamos ter na linha 7... cadê, meu Deus do céu? Não Q, condicional, R. Beleza? Tranquilo aí? Pronto. Fiz o silogismo hipotético com a linha 2 e com a linha 6. É aí que eu tenho mais espaço aqui embaixo. Não imaginei que seria tão grande. E agora vamos para a linha 8. Na linha 8, eu vou aplicar novamente a regra da condicional. Nesse caso aqui, nós vamos ter não Q, disjunção R, condicional, na linha 7, certo? E, por fim, dupla negação, ó, porque aqui eu tenho a negação e outra negação, eu vou ter Q, disjunção R, ou seja, dupla negação na linha 8. Bom, o que é isso daqui? Q disjunção R é justamente, cadê meu Deus? A nossa conclusão, certo? Então, esse argumento aqui, do ponto de vista lógico, ele é válido, certo? Ou seja, se eu trabalho, então eu ganho dinheiro, se eu não trabalho, então eu divirto-me,
logo, portanto, ou eu ganho dinheiro ou eu divirto-me. Esse é um argumento logicamente válido, ok? Vamos voltar para lá, porque ele envolveu muitos passos e alguns passos que, se você não prestar atenção, você se perde, certo? Vejam bem, ó. Qual foi o primeiro desafio? Começar. O primeiro desafio foi começar o processo de dedução. Por quê? Porque eu tinha duas condicionais, a única regra de inferência, né, isso utilizando regras de inferência, que eu tenho como premissa duas condicionais, ela não se encaixava aí, no caso seria a regra do silogismo hipotético, certo? Mas eu precisava começar de alguma forma. Aí, o que é que a gente observa? A gente olha para a nossa conclusão, né, Q de junção R, e a gente observa que eles estão aqui, ó, o Q e o R, certo? E aí, isso já vai te dando uma luz de como é que você vai chegar até eles, tá certo? Então, tá ali, bonitinho, certo? Bom, como é que eu vou chegar neles? Eu poderia aplicar um dilema construtivo, um dilema destrutivo. Por quê? Porque dilema construtivo e dilema destrutivo são regras que têm como conclusão disjunções. Mas será que eu vou conseguir aplicar o dilema construtivo ou destrutivo aí? Né? Eu só tenho duas condicionais. Eu preciso do que mais? Eu preciso, além dessas condicionais, eu preciso de uma disjunção. E seria uma disjunção formada por quem? Formada por... como é que se... pelos antecedentes das condicionais. Ok? Entendido? Aí, nesse caso, turma, é uma outra alternativa de resposta, que eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Ó, nós temos ali essas duas condicionais, eu tenho o P e o não P, certo? Se eu fizer uma disjunção com isso aí, eu vou obter o quê? Vou obter isso aqui, certo? Entendido? Isso daqui te remete a que princípio da lógica proposicional? Fica Isso. E o princípio do terceiro excluído é o quê? Uma tautologia. Isso. Né? Então, a gente podia encurtar isso daí, né? Assumindo esse P e o não P como premissas assumidas. Só que ia ficar com a cara de gambiarra. Né? Eu confesso a vocês que ia ficar assim meio estranho e tal. Tá com a cara de gambiarra? Oi? Tá com uma cara de gambiarra. Não, não. Não, se a gente assumir o P e o não P como premissas assumidas, fica com a cara de gambiarra, mas está logicamente válido. Por quê? Porque P e não P, P de junção não P, é uma tautologia, é um argumento válido. E eu posso usar tautologias quando eu bem entender, certo? Entendido? Parece gambiarra, mas não é. Do ponto de vista lógico, é super válido. Ok? Bom, mas eu acabei fazendo através de um processo mais trabalhoso. Ou seja, peguei essa minha condicional, utilizei a regra de substituição ou de equivalência intersubstituível, né, da condicional, e obtive isso daqui. Utilizei outra regra de substituição, que é a comutativa, simplesmente para trocar de lado, né? Depois, apliquei a dupla negação para obter esse não que, certo? Com isso aqui, com não que, de junção não P, eu pude novamente aplicar a regra da condicional e obtive essa condicional. Vejam bem, ó, que nessa condicional aqui, esse que, esse antecedente, permaneceu com a negação. Por quê? Porque aqui, essa negação aqui é da regra, né? E essa outra negação aqui já era do que, ok? Então, não precisava mexer nele. Com isso aqui, com essa linha 6 e a linha 2, eu pude aplicar o silogismo hipotético, certo? Aí obtive isso daqui, obtive essa disjunção através do silogismo hipotético, beleza? Entendido? Certo? E, aliás, não, na verdade, aqui era essa condicional, rapaz. Eu me embananei aqui. Certo? Porque o silogismo hipotético são duas condicionais, a gente obtém uma condicional. Aí tem mais um passo aqui, turma. Desculpa aqui, ó. Tem mais um passinho aqui. No nono,
certo? A gente vai não, aliás, seria... Tá certo, professor. É isso mesmo, né? Tá certo, tá certo. Ah, você apagou ali, tava certo já. Tá certo. Desculpa, turma. É Foi disjunção mesmo ali em cima. junção aqui, tá certo. Tá aqui a Você condicional. trocou a linha aí. Oi. Ainda bem que o Vitor está prestando atenção, tá certo. Entendido? Então, aí, a partir dessa condicional, né, que for obtive através do silogismo hipotético, apliquei a regra da condicional e, por fim, chegamos aqui. Tranquilo? Alguém tinha levantado a mão quando eu estava falando. Quem foi? Fui eu. Ah, sério. Era só para me chamar a atenção, não era, cara? Não, era sobre a linha 5. Não poderia ter já feito logo a condicional da linha 4 sem passar pela linha 5, não? Não, Vitor, infelizmente não, certo? Na nossa mente, a gente já vê isso direto, mas para o desenvolvimento da demonstração, eu preciso passar por esse passo intermediário aqui da dupla negação, certo? Eu não posso pular desse que para essa condicional sem antes passar por aqui, certo? É uma das, digamos assim, por isso que esse é um método formal. Eu tenho que seguir todo esse protocolo. Beleza? Deu para entender? Sim ou não? Deu, sim. Deu, né? Gente, essas duas aqui foram as mais trabalhosas da lista. As próximas são mais tranquilas, garanto a vocês. Certo? Eram as mais trabalhosas. Coloca logo as mais trabalhosas logo no começo, né? Que é para se livrar logo. Isso, exatamente. Gente, a segunda questão tem um porém. Quando eu fui escrever, eu cometi um erro aqui de digitação e botei não U. Não tem essa negação, é só U mesmo. Certo? Então, vamos lá. Aqui, esse logo, você pode substituir pela catraca, e aí você já tem a forma do argumento que a gente está acostumado a trabalhar. Certo? Então, nós vamos ter o seguinte. Essa letra A, nós vamos ter a seguinte construção. P de junção Q, conjunção P de junção R, segunda premissa, P de junção S, ou condicional S, terceira premissa, S condicional T, quarta premissa, conjunção R condicional U, conjunção T, certo? E quinta e última premissa, não T. Ok? Entendido? Bom, gente, nesse caso aqui, essas são as nossas premissas e a nossa conclusão é o U. Ok? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Certo? Sempre, nesse início, a gente tem aquela dificuldade que eu já estou falando demais para vocês. Como começar? Uma alternativa é você olhar para a sua conclusão e ver, ter alguma ideia de como é que você qual foi a última regra que você utilizou para obtê-la. Fala, Vitor. Nesse caso aí, professor, eu começaria fazendo um silogismo hipotético entre a 2 e a 3 aí. Perfeito, é isso mesmo. Então, gente, vamos só observar aqui. Antes da gente passar, o Vitor acabou dando o spoiler já também, né? Mas é isso mesmo. Então, vejam bem, esse U, certo? Esse U, que é a minha conclusão, ela está bem aqui, certo? E ela só aparece aqui. Veja que esse U está numa conjunção. Qual é a regra que eu tenho como premissa? Uma conjunção, e eu posso deduzir um dos conjuntivos, a regra da simplificação. Então, de cara, eu já tenho uma ideia de que, muito provavelmente, eu vou chegar nesse U aplicando a regra da simplificação aqui, certo? Só que para mim chegar aqui, né, eu preciso fazer o quê? Veja que essa conjunção, ela é consequente dessa condicional. E para mim chegar nessa conjunção aqui, eu posso chegar através de quê? Através de um modus ponens. Então, eu começo a fazer uma engenharia reversa, certo? Eu começo a ver quais são as regras que eu apliquei para chegar
aqui foi através da regra da conjunção. Para chegar até o conjunção T, foi a regra modus ponens. Para me chegar nessa regra modus ponens, aí é que o bicho pega. Porque, veja bem, o meu antecedente dessa condicional é Q conjunção R, correto? E a gente sabe que na regra modus ponens, eu tenho isso aqui. Uma condicional, o antecedente da condicional, e eu vou deduzir o consequente da condicional. Só que agora, como é que eu vou chegar nesse Q conjunção R? Né? Aqui é que o bicho vai pegar. Eu estou vendo que o meu Q está aqui e o meu R está aqui. Certo? Eles estão em disjunções. Existe alguma regra? Presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Valeu, João. Depois tu dá uma assistida na aula que tem muito conteúdo ainda, certo? Bom, João, pessoal, então é o seguinte. Para a gente chegar nesse Q conjunção R, eu vou precisar isolar o Q e vou precisar isolar o R. Que onde é que eles estão? Eles estão aqui, ó, o Q e o R, nessas duas disjunções. A gente sabe que tem uma regra, que é a regra do silogismo disjuntivo, que eu tenho uma disjunção, P disjunção Q, eu tenho a negação de um dos meus disjuntivos e eu vou concluir o outro disjuntivo, certo? Ou seja, eu já sei que eu vou chegar no Q e no R através de um silogismo disjuntivo. Mas qual é o outro problema? Como é que eu vou fazer o silogismo disjuntivo nessas duas disjunções aqui, né? Como é que eu vou chegar aqui? Certo? Esse é o... A gente já está tendo aqui uma ideia dos passos que nós vamos ter que executar. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar isso de forma organizada. Mas a gente já tem uma ideia do que é que a gente vai precisar fazer. Beleza? Então, se liga aí, moçada. Senta que lá vem a história. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Nessa premissa, eu tenho uma conjunção. Eu posso aplicar a simplificação, que aí eu já começo a desmembrar, digamos assim, me aproximar do meu P, do meu Q e do meu R. Certo? Então, vamos lá. P, conjunção Q, foi obtido como? Simplificação da linha 1. A regra da simplificação, ela pode ser aplicada várias vezes. Certo? Aqui eu tenho uma conjunção, eu posso aplicar novamente a regra da simplificação e obter P disjunção R mediante simplificação da linha 1. Ok? Até aí tudo bem. Bom, a gente olha aqui para a linha 2 e para a linha 3, e aí de cara você já vê o quê? Hein, Vitor? Silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Isso. Aí o Vitor disse assim, professor, eu não poderia ter começado com silogismo hipotético? Poderia, não tem problema, certo? Essa é uma característica da dedução natural. Não existe uma ordem pré-estabelecida de você começar a aplicar as regras. Né? Eu geralmente faço assim, eu dou uma olhada, vejo quais são as regras que eu já posso aplicar e vou aplicando, né? Certo? Tanto eu poderia começar como eu comecei, como eu poderia começar como o Vitor sugeriu, começar com silogismo hipotético. Nesse caso aqui, o silogismo hipotético vai ser P condicional T, correto? Silogismo hipotético entre a linha 2 e a linha 3. Ok? Ok, turma? Ok. Até aí tudo bem? Bom, esse 5 aqui, isso daqui vai ser um verdadeiro coringa para a gente. Certo? Não ter, né? Ele aparece aonde aqui? Aparece aqui, aparece o T, né? Então, se eu tenho uma condicional e a negação do seu consequente, eu posso aplicar o quê? Modus tollens, né? Então, linha 9, eu vou aplicar modus tollens da linha 5 com a linha 8. O que é que eu vou obter? Não P. Não P, certo? Como eu obtive aqui não P, eu tenho agora, ó, não P e essas duas linhas, ó. Certo? Eu posso aplicar o que agora? Eu posso aplicar silogismo disjuntivo duas vezes. E eu vou obter quem? Q e o R. Isso. Então, vamos lá.
SD, silogismo disjuntivo, da linha 6 com a linha 9, eu vou obter o meu Q. Linha 11, silogismo disjuntivo, da linha 6, aliás, Da linha 7. da linha Da 7, linha 9. desculpa, e a linha 9, vou obter o quê? O R. Com isso aqui, agora eu posso fazer Q conjunção R, que é o quê? A regra da conjunção. Adição Ó, cuidado para não confundir a adição com a conjunção. É um erro muito comum de acontecer com quem está iniciando. A regra da conjunção, ela só pode ser aplicada quando eu tenho situações como essa daqui, ó. Eu tenho dois símbolos proposicionais isolados, né? Eles foram derivados, são verdadeiros, então eu posso tranquilamente aplicar a regra da conjunção. Na regra da adição, eu tenho um símbolo qualquer e eu posso fazer a disjunção dele com qualquer símbolo que eu achar interessante, certo? São muito parecidos. Bom, gente, agora continuando aqui, ó. Eu tenho Q, conjunção R. Onde é que está? Ele é o quê? Ele é o antecedente desse, certo? Então, vamos lá. Modus poneis, da linha 4 com a linha 12. Vou obter U, conjunção T, linha 14, simplificação da linha 13. Eu vou obter o quê? U. Quem é U? É minha conclusão, certo? Como eu disse para vocês aqui, ó. Eu tinha errado aqui na digitação, botei não U, ok? E agora eu cheguei na minha conclusão. Entenderam aqui os passos? Ó, eu poderia ter começado com o silogismo hipotético, a ordem dos tratores não alteraria a parede do açude, beleza? Mas, de cara, a gente vê que ou eu começava com o silogismo hipotético, ou eu começava com a simplificação. A partir desse início aqui, aí a coisa desenrolou. Ok? Deu para entender? Tranquilo, né, turma? Vamos adiante. Deu tranquilo, né? Bom, aqui foi a nossa segunda. Gente, a letra B, eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, porque já está ficando tarde. E eu queria... Não, se bem que a letra B é bem pequenininha. Vamos fazer a letra B. Bora. Vamos lá. Aqui. Acho que dá para fazer bem aqui. Na letra B, nós temos... Ou melhor, vou lá embaixo mesmo. Letra B é P de junção Q, condicional R, conjunção S. A minha primeira premissa. Minha segunda premissa é S de junção T, condicional U, né? Não é isso? Isso. E temos como terceira premissa um P, sozinho. E nossa conclusão vai ser U também, certo? Nesse caso aqui, ó, presta atenção aqui que a gente vai começar utilizando o quê? A adição. Eu vou pegar P, fazer a disjunção dele com o Q. Isso daqui é perfeitamente válido. Fiz a adição com a linha 3. Agora, isso daqui, ó, P de junção Q é o meu antecedente dessa linha 1. Eu vou aplicar modus poneis com a linha 1 e a linha 4. Vou obter R, conjunção S, certo? Linha 6, eu vou fazer a simplificação da linha 5. Simplificação da linha 5. Eu vou obter o S, certo? Aí o mesmo raciocínio que eu utilizei, Adição de novo. vou fazer a adição de novo. S de junção T, né? A adição parece gambiarra, né? A gente olha assim. Pode pegar qualquer uma Mas é logicamente válido, certo? Vou agora fazer modus poneis com a linha 2 e a linha 7 e vou obter U. Que é quem? Minha conclusão. Correto? Fácil aí essa letra B. Beleza?
Gente, terceira também é super fácil. Observem bem. Na terceira, a única coisa estranha aqui da terceira é o enunciado, certo? Tá trocado, só isso. Exatamente. Então, ele está pedindo para você derivar isso daqui do seguinte conjunto de premissas. O que você vai fazer? Cara, simplesmente é o seguinte. As minhas premissas são P de junção Q, P condicional R, Q condicional S, e a minha conclusão é não R condicional S. Correto? Entendido? Bom, nesse caso aqui, presta atenção, ó, aqui tem um detalhe muito interessante. A minha conclusão é uma condicional, certo? É uma condicional. Você olha para essas três premissas aqui, e aí de cara você assim, opa, peraí, aí tem um silogismo hipotético na parada. A ordem está trocada? Tá. Porque a ordem do silogismo hipotético, a ordem dele é essa daqui, né? P condicional Q, Q condicional R, aliás, S, desculpa. Seria assim, né? E P de junção Q. Não seria essa a ordem do silogismo hipotético? Não é isso? Vocês estão, aliás, do dilema construtivo, dilema construtivo, perdão. E qual é o dilema construtivo? Uhum. No dilema construtivo, a nossa conclusão vai ser o quê? R de junção S, não é isso? Não é isso? Uhum. Sim. Só que R de junção S, eu posso também fazer não R de junção S, correto? Da mesma forma que eu posso pegar isso aqui e fazer não R condicional S. Entenderam aqui o raciocínio que eu fiz? Deu para entender? Acho que sim. Pronto. Então, o que é que nós vamos precisar fazer aqui? Nós vamos precisar simplesmente fazer um dilema construtivo, certo? Aqui, ok? Então, vamos agora fazer a ordem de cima para baixo. Então, eu tenho aqui o dilema construtivo. Nessa última aí, você aplicou aquela, qual é o nome? A condicional. Condicional, né? Que a regra nega o primeiro e transforma o conectivo fica o da disjunção. Exatamente. Então, ó, colocando a coisa organizada, porque aqui é como se fosse um rascunho. Isso daqui que eu fiz é como se fosse as ideias fervilhando na minha mente. Então, vamos agora colocar de forma organizada. Dilema construtivo, 1, 2 e 3. Na linha 5, eu aplico a dupla negação no R. Então, vai ficar DN na linha 4. E na linha 6, eu vou aplicar a regra da condicional. Condicional, que é uma regra de substituição. Na linha 5. Pronto, chegamos à nossa conclusão, que está aqui bem bonitinha, né, de acordo com o enunciado da nossa questão. Ok? Então, turma, vocês já devem estar percebendo que essa atividade de dedução natural requer bastante raciocínio e um pouco de criatividade também. Mas essa criatividade que a gente precisa empregar nesse tipo de tarefa é uma criatividade completamente validada pelos nossos conhecimentos da lógica, certo? É só você empregar as regras de maneira correta, tendo muita atenção para o que diz as estruturas, ok? E aí pronto. Muitas vezes o mais difícil é começar. Depois que você começa, aí é só correr para o abraço. Deu para entender aqui, turma? Fala, Vitor. Professor, só não entendi uma coisa. Por que você aplicou o dilema construtivo em 1 e 2, ou foi em 1 e 2 em 3? Como foi isso aí? Não entendi porque foi 1 e 2 e 3. Pode ser em 3? O dilema construtivo é com 3. Lembra da regra do dilema construtivo? Duas condicionais, uma disjunção formada pelo antecedente das condicionais. E a conclusão é uma disjunção formada pelos consequentes das condicionais.
Ah, é verdade. Beleza? Aham, certo. Só que aqui, ó, a ordem estava trocada, né? A minha primeira premissa era a disjunção, a segunda e a terceira eram as condicionais. Quando vocês foram apresentados a regra do dilema construtivo, a ordem era as duas condicionais primeiro e a disjunção por último, né? Seria a terceira linha. Mas isso daí não invalida, né? O importante é você ter as duas condicionais, a disjunção formada pelo antecedente das condicionais. Se tem isso, se tem essa forma, né? Aí você pode concluir ou deduzir uma disjunção formada pelos consequentes das condicionais. É por isso que é um método formal. Você tem que encaixar na forma, né? Então, isso daqui é como se fosse uma estrutura, né? Como fosse, não, é uma estrutura, e você tem que verificar se as suas formas se encaixam nessa estrutura, ok? Por isso que esse método da dedução natural, ele é um método sintático. A gente não está trabalhando com valor de verdade aqui. A gente está trabalhando só com as estruturas das fórmulas. Deu para entender, turma? Beleza, né? A única coisa chatinha dessa parte aí é porque tem que fazer essa linha assim, que até agora eu ainda não aceito. O Vitor está injuriado, ele quer pular dessa disjunção direto para a condicional, mas não pode, Vitor, tu tem que passar por esse passo intermediário aqui. Eu tenho que Essa ajeitar isso. dupla negação... Mas você entende a minha injuriação, né? Entendo, tranquilo. Gente, a quarta questão eu vou deixar para vocês como desafio. É o seguinte, aqui você tem essas premissas, certo? E isso daqui não vai valer nota, não. Eu fiz aqui, só que eu consegui concluir com 13 linhas, com 13 passos. Mas o professor Leônidas disse que dá para fazer com 11. Eu vou fazer aqui os meus passos e fica como exercício para vocês tentar fazer isso aqui com menos 2 passos, tá certo? Preste atenção aqui no que eu vou fazer. Então, vamos lá. Linha 1, A, disjunção B, A, disjunção C, linha 2, A, condicional D, linha 3, D, condicional E, linha 4, B, conjunção C, condicional F, condicional E, linha 5, não é. Ok? Bom, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, eu apliquei a simplificação lá em cima, A, disjunção B, então simplificação da linha 1, depois fiz simplificação na linha 2, A, disjunção C, mais uma vez a simplificação, na linha 1 novamente, na linha 8 eu apliquei o silogismo hipotético, aí ficou A, disjunção E, silogismo hipotético na 2 e na 3, exatamente, observe que eu fui aplicando as regras que eu tinha condições de aplicar, talvez tenha sido esse o meu erro, né? Para não conseguir fazer em 11 passos. Na linha 9, não há, porque aí eu fiz, peraí, linha 8, tá certo? Linha 9, modus tollens. Isso, modus tollens, com a linha 5 e a linha 8, né? Na linha 10, B, foi silogismo disjuntivo, com a linha 9 e a linha 6. Linha 11, C, mais uma vez, silogismo disjuntivo. 9 e 7 agora. 9 e 7. Bem, Vitor. Linha 12, B, conjunção C, que foi regra da conjunção com a 10 e com a 11. E linha 13, F, condicional E, que foi modus ponens com a 12 e com a 4. É com a 4. 4. Ops. Espera aí que eu preciso de mais espaço aqui.
No caso, você fez em 14 passos aí, não? Foi 14 passos. Eu fiz com certeza, né? Se o professor Leônidas realmente estiver correto, olha só, olha a minha ousadia, né? Se ele estiver correto. Eu fiz passos desnecessários aí, certo? E, por fim, não F, modus tollens, com a 5, com a 5 e com a 13. Ok? Então, turma, aqui foram os meus passos, certo? Depois eu vou salvar isso aqui em PDF e disponibilizar para vocês lá no grupo, tá bom? E aí eu queria saber se vocês conseguem, eu acredito que vocês vão conseguir, vocês são inteligentes, fazer isso em menos passos. Ou seja, identificar quais foram os passos desnecessários que eu fiz. O que é que esses passos desnecessários significam do ponto de vista computacional? Desperdício de processamento. Então, se eu posso fazer em menos passos, né, então significa que eu executei processamentos desnecessários, né? Então, eu teria um processo muito mais otimizado com 11 passos do que com 14, né? Tá certo? Entendido aí? Bom, gente, então, para finalizar, essa quinta questão aqui, a letra A, ela está totalmente erradinha, certo? Eu andei escrevendo de maneira incorreta, certo? Então, desconsidere essa letra A, não tem como a gente resolver ela, tá bom? E a letra B, ela é bem simples, ela é bem tranquila. Ó, o que é que nós vamos fazer aqui? Na letra B, é só para dizer que na linha 3, eu apliquei a condicional na linha 2, certo? A regra da condicional na linha 2. Aqui, como na linha 3 eu tenho, ó, não P, disjunção não P. A idempotência. Ah, né? Sim, é uma das equivalências. Das equivalências. Com a linha 3, aí fica só não P, porque, ó, não P, disjunção não P, isso equivale a não P. Beleza? É um. E é só um, exatamente. Aí, na linha 5, eu fiz a adição com a linha 4, certo? Aqui foi De Morgan. Opa, aqui é o M. Isso, De Morgan, da linha 5, ó. Entendido? Ó, De Morgan, bem bonitinho aqui. E, por último, silogismo disjuntivo com a linha 1 e a linha 6, ó. A linha 1 aqui, ó. Ok. A linha 6, ó. A linha 6 e a linha 1, ó. Não P, ó. A negação disso daqui, certo? E aí eu derivei R conjunção S. E aí, simplesmente, simplificação. Com a linha 8. Certo? Facinho, facinho, facinho. Então, gente, eu vou disponibilizar essa lousa aqui para vocês. E aí, vocês revejam isso daí também, tá bom? Bom, pessoal, então, dedução natural é basicamente isso daqui, certo? Então, para a gente finalizar mesmo, eu quero só apresentar uma coisa aqui rapidinho para vocês. Certo? Deixa eu só procurar aqui meus alfarrábios. Opa. Ah, meu Deus, eu não acredito que não esteja. Ah, tá aqui, achei. Pronto. Isso daqui, eu acho que eu já tenho até lá no sistema acadêmico. Mas é o seguinte. Compartilhar. Ó, turma. Seguinte. Tática e estratégia. Então, vejam bem. O que é uma tática? É o uso de manobras ou artifícios de pequena escala, ao passo que uma estratégia tipicamente entendida como se referindo ao objetivo maior. Então, isso daí foi tirado da literatura militar, né? Então, esse negócio de estratégia, tática, isso é muito do universo dos militares, né? Então, quando eu quero simplificar e isolar, né? Eu tenho aqui uma estratégia 1, simplificar e isolar. Quais são meus movimentos táticos? Quais são as regras que eu posso utilizar? Simplificação, modus ponens, modus tollens, silogismo disjuntivo. Por quê? Porque essas regras aí, vocês veem que nós temos uma situação mais complexa e a gente isola componentes das fórmulas.
ok? Quando a gente procura, tá, procura de negações, quais são os movimentos táticos que a gente realiza? Modus tollens e o silogismo disjuntivo, certo? Então, se a gente tem negações na parada, né, então a gente pode utilizar modus tollens. Você veja que no modus tollens, a gente deriva uma negação, certo? A conclusão do modus tollens é uma negação. No silogismo disjuntivo, a gente não deriva uma negação, mas a gente deriva o equivalente a uma dupla negação, correto? Bom, quando a gente está procurando condicionais, né, a coisa envolve trabalhar com condicionais. Quais são as regras de inferência que trabalham com condicionais? São essas daqui, essas 4. Certo? Então, esse PDFzinho aqui, essas 5 estratégias, elas podem te ajudar na hora de começar o trabalho de dedução, que é, a meu ver, para quem está começando a estudar dedução natural, é a parte mais complicada, né? Que é você começar, você olha para as fórmulas que estão lá no teu sequente e você bota a mão na cabeça e diz assim, meu Deus, por onde é que eu começo? Né? E aí, com essas estratégias aqui, você já tem um norte por onde você pode começar. Tranquilo? Eu vou colocar isso para vocês também lá no sistema acadêmico. Fala, Vitor. Eu quero ver todo aquele monte de fórmula lá e desiste logo da vida, rasga o caderno, não sabe por onde começa. Tá mutado, professor. Sinceramente, bate um desespero quando a gente não sabe por onde começar, certo? É natural. Mas eu garanto a vocês, depois que você faz vários exercícios, o seu olhar começa a ficar treinado, né? Hoje eu olho para um sequente e já começo a ter uma ideia de por onde é que eu vou começar, certo? Eu já tenho... Porque as coisas já começam a ficar mais claras na mente da gente, tá bom? Gente, eu vou aqui encerrar a gravação, certo? Interrompendo.